Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, antes de ir pro vídeo, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, certo? Também deixem o seu like e ative o sino para vocês receberem notificações sempre que surgir um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, aqui nesse vídeo de hoje a gente vai estar vendo aqui um corte do programa Fechamento, né? Onde a gente vai estar vendo aí o Felipe Melo juntamente com o Denilson, o Rafinha, eles vão estar comentando sobre a partida entre Flamengo e Bayern de Munique, onde o Flamengo infelizmente acabou perdendo, né, por 4-2 a partida e acabou sendo eliminado da Copa do Mundo de Clubes, né? Então a gente vai estar acompanhando aí, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Para trazer para o papo aqui com a gente, Mendel Bidlovski e Pedro Ivo Almeida. Os nossos repórteres chegam agora diretamente lá de Miami para trazer toda a repercussão da eliminação do Flamengo. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes depois de perder para o Bayern de Munique, aqui em Miami, na Flórida. Mais de 60 mil torcedores aqui no Hard Rock Stadium. A grande maioria torcedores do Flamengo, que empurraram o time, mas o Bayern de Munique fez 2 gols nos primeiros 10 minutos. Kimmich bateu o escanteio e Eric Pulgar fez gol contra. O Pamecano pegou a bola de Arrascaeta e Harry Kane fez o segundo do Bayern de Munique. Gerson chutou forte e o Flamengo descontou, 2-1. Mas Goretzka de longe fez Bayern 3-1. Esperança para o Flamengo, depois que Olise colocou a mão na bola. Pênalti, Jorginho cobrou, 3-2. Só que quando Luiz Araújo foi desarmado na saída de bola, Harry Kane fez o quarto do Bayern de Munique, o segundo dele no jogo, 41º na temporada. Placar final, Bayern de Munique 4, Flamengo 2. Flamengo que terminou a primeira fase com a primeira colocação no grupo, classificação garantida de forma antecipada e acaba sendo eliminado nas oitavas de final para um time forte como o Bayern de Munique. Que saldo que fica para o Flamengo depois dessa eliminação do Mundial? A gente vai precisar, principalmente o torcedor rubro-negro, se afastar um pouco desse jogo de hoje para olhar com uma lente mais aberta para esse Mundial. E o saldo é muito positivo, Mendel. É um Flamengo que sofria contra a Central Córdoba, é um Flamengo que sofreu muito contra o Deportivo Táchira, é um Flamengo que em muitos momentos da temporada até o Mundial teve dificuldade de se impor, e aqui vai bem contra o Esperance, vence, se impõe contra o Chelsea, vira o jogo, tem aquele time mesclado ali contra o Los Angeles FC, e hoje, em momentos da partida, consegue causar algum tipo de dano, ou causar pelo menos uma atenção de um Bayern que teve que inverter coisas dentro do jogo para pegar um lateral talvez como o Wesley ali nessas costas, teve que se impor, teve que estudar o Flamengo para vencer. Então o Flamengo, que se a grande tônica desse Mundial era medir forças contra os europeus, mediu suas forças, foi até onde deu. No chaveamento a gente já sabia que a parada era muito mais difícil para o lado da chave do Flamengo, mas eu acho que o saldo precisa ser positivo saindo daqui. É um Flamengo que entende o que o Felipe Luiz quer cada vez mais. Os adversários não serão o Bayern no Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. Então espremer o suco ali, sair com o que saiu de positivo do Flamengo aqui no Mundial vai ser muito interessante para essa sequência de temporada 2025 do Rubro Negro. Vamos ouvir então personagens falando depois da vitória do Bayern de Munique, derrota do Flamengo, eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes. Mérito do adversário que te leva a cometer erros. Se você tenta sair jogando, eles te pressionam de uma forma sufocante e difícil de você quebrar essa pressão inicial deles. E algumas vezes conseguimos sair, outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que, mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte
E eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Acredito que a gente tenha jogado um grande jogo e os pequenos detalhes num grande jogo de um grande nível fazem a diferença. Infelizmente eu vou ter que ser repetitivo, mas a sensação de dentro era realmente essa daí, que a gente estava criando, que a gente estava pressionando, que a gente estava em partes impondo o nosso jogo, e tinha essa percepção de dentro de campo que dava para ir mais, e aí infelizmente o futebol é isso também, e tem um adversário, então. Sabemos do nosso plano de jogo, sabemos da nossa força e tentamos usar o máximo possível a nossa força dentro daquilo que o treinador passou. É difícil falar qual seria o sistema perfeito, porque quando a gente olha no placar e você perde, muitos se perguntam se realmente aquela estratégia era a melhor. Mas nós sempre fomos confiantes naquilo que o treinador passou para a gente, sempre fomos confiantes naquilo que tem feito. E está no nosso DNA, a nossa forma de jogar não vai mudar. Sensação ruim, né? A gente queria sair daqui vitorioso. Eu acho que a equipe adversária errou menos que a gente, então eles saíram com resultado positivo. Tá então o Felipe Luiz, jogadores do Flamengo falando depois dessa derrota, da eliminação no Mundial de Clubes. Pedro Ivalmeda, você esteve aqui do lado de fora no momento que a torcida do Flamengo deixava o estádio. Queria que você falasse, na tua visão, o que os torcedores do Flamengo te passaram em relação à partida, a análise dos torcedores do Flamengo em relação ao jogo e também o que aconteceu depois do fim do jogo lá do lado de dentro. Olha, me surpreendeu até positivamente, Mendel. Torcedores até com uma visão fria, sabendo quem era o adversário do outro lado, ciente de que o Flamengo fez o que podia, não poderia errar, mas foi induzido ao erro e o Bayern é superior. E me chamou mais ainda a atenção positivamente a festa do torcedor do Flamengo aqui em Miami. Mostra que é um sentimento de orgulho, não teve decepção, não teve protesto, não teve xingamento, não teve esse jogador não merece, o outro tem que sair, esse diretor não vale nada, essa diretoria, não teve isso. Foi um sentimento muito de viemos aqui, competimos, jogamos o que poderíamos, falhamos, é claro, todo mundo sabe. Tem um time muito melhor que nos faz falhar. Esse time é o Bayern de Munique, que está classificado. Mas uma torcida que aproveitou bastante o que deu desse Mundial. Encerrado hoje em Miami, mas encerrado, Mendel e Fã do Esporte, com festa aqui na saída do estádio. Nós seguimos nosso trabalho aqui nos Estados Unidos. Temos muito pela frente ainda no Mundial de Clubes, depois dessa eliminação do Flamengo aqui no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Obrigada, Mendel. Obrigada, Pedrozinho. Volto com você para falar sobre essa questão do erro zero. Todos já sabiam que essa era uma partida importantíssima para o Flamengo, partida dificílima, inclusive, onde o time não poderia errar. E aí a gente começa o jogo e logo de cara, ali em poucos minutos, o Flamengo toma 2 gols. Em relação a essa questão, você acredita que o Flamengo, e aí eu quero pegar, porque o Felipe Luiz fala sobre essa questão da mentalidade, que eles estavam bem, que eles estavam mentalmente bem no jogo. Só que me passou a impressão, e quero saber a sua opinião também em relação a isso, que eles estavam nervosos, principalmente no início da partida. E aí, depois do 2-0, aí a situação ela vai ali se moldando em cima do que aconteceu diante desse placar. Eu acho que assim, o que o Felipe Luiz quer dizer que eles estavam bem é que o Flamengo tem o seu modelo de jogo, jogadores com capacidade, com qualidade técnica, e que existia uma confiança, então é bem nesse sentido. Agora, quando o jogo começa, essa marcação em linha alta do Bayern, muito bem organizada e fisicamente os jogadores do Bayern correspondendo, adiantavam-se as linhas e eles deixavam até os zagueiros na marcação em linha ali, para os 2 atacantes, que eram o Arrascaeta e o Plata, porque confiavam que o Flamengo não teria condição de sair e acionar esses atacantes. Eu acho que assim, faltou, né? Eu acho que assim, o saldo é positivo no sentido que o Flamengo encarou, que o Flamengo jogou, que o Flamengo classificou em primeiro do seu grupo. A minha análise é para o jogo de hoje. Eu acho que faltou o Felipe Luiz fazer uma leitura ali, naquele início de jogo, que a saída de bola construída lá de trás não estava surtindo efeito e o erro técnico, pela boa marcação do adversário, estava acontecendo e o Flamengo estava sofrendo com isso. Faltou essa correção. Não está dando para sair, estica uma bola longa, tira o time lá de trás, beabá do futebol, né? Eu vivi isso.
Então acho que faltou isso sim, uma leitura para essa situação e momento do jogo, para não proporcionar o que aconteceu. O Flamengo tomar 2 gols muito cedo, ter que correr atrás desse resultado muito cedo, faz um gol com gesto, dá uma esperança, mas acho que insistiu numa proposta de jogo que não funcionou, que foi a saída de bola lá de trás, nessa construção, com o Pulgar, tecnicamente, num dia não tão bom, com o Jorginho também não sendo o melhor jogo dos que ele fez pelo Flamengo, não conseguindo construir. O Arrascaeta nem se fala, muito aquém do Arrascaeta que a gente conhece, do craque de bola que é, sentiu mais uma vez num jogo pesado e faltou o Arrascaeta nesse jogo. O Luiz Araújo, quando recuou e ajudou muito na marcação, mas equivocou-se na hora de dar um chutão ou na hora de sair tocando. Nos 2 lances, perde erros individuais que custam caro. Acontece, é da bola, é do futebol, mas acho que os jogadores experientes que o Flamengo tinha em campo, com o treinador que está acostumado, porque jogou muito tempo na Europa, faltou um diálogo, organizar isso, para não dar a chance para o todo-poderoso, que era o Bayern de Munique, o grande favorito para o jogo. Tem seu mérito, conquistou o resultado, conquistou a classificação o Bayern de Munique, tem ótimos jogadores, mas muito pelos erros individuais do Flamengo. Parecia até combinado, né? O Losetti falava sobre se o Flamengo que errou ou se o Bayern que provocou os erros do Flamengo, e para mim esse foi o principal ponto assim do jogo, de mais uma ótima entrevista que o Felipe Luiz dá aqui nos Estados Unidos, Felipe. Felipe Melo, você agora. Exatamente, mas assim, a gente tem que entender que o Flamengo errou. Eu lembro, alguns anos atrás, quando o Flamengo e o Felipe Luiz ainda era atleta, jogador, o Flamengo jogou contra um time a final do Campeonato Carioca, o time que fazia mais pressão no Brasil, que era o Fluminense daquela época. E o Flamengo perdeu por 4 gols de diferença também, porque o Flamengo não entendeu o jogo. Então o Flamengo tinha que fazer, o Flamengo tinha a missão de fazer a leitura de dentro do campo, assim, não tem como fugir. Eu sou um cara que eu me amarro em elogiar, gosto de elogiar como eu elogiei o Flamengo, como falei que o torcedor do Flamengo tem que sair feliz e contente, porque o time muitas vezes muitos momentos jogou de igual para igual, mas agora falar que o Flamengo errou porque o Bayern pressionou, o Flamengo errou porque de fato o Bayern pressionou, mas porque o Flamengo não fez a leitura de jogo correta que tinha que ser feita naquele momento. Sempre quando o Flamengo estava perdendo de 2-0, o Flamengo fez 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2, estava melhor no jogo, perderam uma bola na saída de bola e acabou originando o 3º gol do Bayern. E assim por diante. Depois foi o 4º gol, a mesma coisa. Então assim, deixa realmente um gosto de poderíamos ter feito mais. Independente do Bayern ser o melhor time ou não. Eu vou devolver pro Losetti, só dando um pitaco, né? Assim, eu acho que o Felipe cumpriu a promessa de tentar jogar mais ou menos de acordo com o que é o DNA do Flamengo, né? Com o que é o jeito com que ele joga, mas é claro que a qualidade do adversário é muito diferente daquela que o Flamengo enfrenta no dia a dia, inclusive física, como o próprio destacou. E eu não me aguento, viu, Losetti, quando a gente insiste em perguntar sobre uma coisa tão óbvia e ululante, que é a diferença do futebol sul-americano para o europeu. Quero deixar claro, isso é uma coisa tão óbvia, que não é a diferença do futebol do jogador sul-americano para o europeu, tanto que, com exceção feita ao Bayern, todos os europeus aqui vivos na competição têm jogadores brasileiros. Todos os jogadores que comentam no fechamento fizeram carreira na Europa, porque os europeus têm dinheiro para comprar os melhores do mundo. E os melhores do mundo, entre eles, estão os sul-americanos, né? A Argentina é a seleção campeã do mundo e todo mundo joga na Europa. Então o futebol argentino, ele é muito forte. Só que o futebol argentino da Série A é jogado na Europa, assim como o brasileiro. O Vinícius Júnior joga na Europa, assim como os nossos principais jogadores. E a gente insiste em perguntar a diferença do futebol sul-americano para o europeu. É o dinheiro, é a economia, idiota, como diria o outro. Agora, Losetti, devolvo para você porque você estava falando sobre os erros. É uma frase famosa para falar, né? É economia, estúpido, para ser mais preciso. Vou devolver para você, Losetti, porque você estava falando do erro zero e de como o Bayern, na sua opinião, proporcionou também esses erros ao Flamengo. Devolvo a você, Losetti, porque a palavra estava contigo, meu caro. Rizek, muito obrigado. Eu concordo basicamente com toda a visão do Felipe, toda a leitura do Felipe sobre o jogo. Já vinha falando aqui sobre como o Bayern te força a errar de várias maneiras. Me pareceu muito clara a estratégia do Flamengo para encarar os duelos individuais. E aí acho que o Flamengo perdeu alguns duelos, principalmente naquela primeira parte do jogo, perdeu muitos duelos.
O encaixe do Bayern era exatamente esse que o Felipe falou. O Stanisic, lateral esquerdo, que vinha jogando na zaga, jogou toda a fase de grupos na zaga. O Kompany hoje colocou ele como lateral para encaixar no Wesley. Para mim ficou claro que a missão dessa troca foi: eu tenho que ter um jogador que precise marcar o lateral direito do Flamengo individualmente, e o Stanisic, se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. O melhor para mim foi o Kane, porque é um gênio da posição, mas o Stanisic jogou demais e anulou o Wesley. Então, eu acho que o Flamengo cumpriu a sua missão, a missão que ele vem construindo. Ele poderia ter jogado de outra forma? Poderia. Ele fez com que seus jogadores trocassem muito de posição, justamente para tentar gerar desorganização nessas marcações individuais. Então, Luiz Araújo, pega o cara que te marca, traz ele para dentro. Plata, pega o cara que te marca, leva ele para fora. Tente gerar algum caos. O Bayern respondeu bem no começo, depois o Flamengo teve um bom momento no jogo, e acho que a forma como respondeu ao 0-2 foi positiva. Entendo que o Flamengo fez um bom jogo, foi um bom jogo no geral, aliás, um dos melhores que eu vi nessa Copa do Mundo, em termos de ação, reação, estratégia, enfrentamento, e acho que as explicações do resultado são claríssimas. A gente tem que ficar procurando nada dentro da gaveta. Exato. Tá tudo fora. Ganhou o time melhor, ganhou o time com mais orçamento, ganhou o time mais bem preparado e acostumado a enfrentar esse tipo de partida que o Flamengo tem raríssimas oportunidades. Agora, talvez daqui a 4 anos apenas ele vá jogar contra um Bayern de Munique. Tem os intercontinentais pela frente, o Flamengo é sempre um favorito na Libertadores, o Bayern é sempre um favorito na Champions League, mas acho que as explicações são muito claras sobre o que aconteceu e estão dentro do que a gente previa antes da partida. Sobis, quando a gente ouve o Felipe Luiz falando sobre a estratégia que ele usou, ou ele tentou usar durante o jogo, que o Felipe Luiz é um estudioso do futebol, então ele tem uma mentalidade muito mais lá da Europa do que daqui do futebol brasileiro, e me arrisco dizer que daqui a pouco tempo ele deve, de repente, estar dirigindo algum time na Europa, por todo o contexto, né, do Felipe Luiz como um estudioso do futebol. Ele falou ali, cara, se a gente tentava sair por dentro, eles tinham uma estratégia para matar essa saída por dentro. Se a gente tentasse uma bola longa, eles também teriam uma situação para cortar essa bola longa. Você concorda com esse ponto de vista? Concordo. Boa noite, Rizek, Felipe, amigos aqui. A única coisa que eu botaria em pauta é, a partir do momento que tu tomou o primeiro gol de um gol contra, né? Paciência. Mas o segundo gol, você já perde uma bola na frente da área, tu já muda, né? Já muda um pouquinho da forma de sair. E o Flamengo tomou os 3 gols saindo do mesmo jeito na frente da área. Isso é meio que um erro meio que básico no futebol, né? Joga por fora, até organizar... Queira ou não, por estar calor, a questão da parada técnica, ela conta muito como um tempo. Organiza, para de sair por dentro, joga a bola lá nas costas, parou e dá uma organizada. E depois que começou a jogar, melhorou, mas sempre voltou nesses erros, que perdeu a bola na frente da área. Isso aí é crucial no futebol de hoje. Ô Rizek, dá para falar, Felipe Melo também, dá para falar, se a gente fizer o recorte do jogo e tentar agora rapidamente eliminar os erros do Flamengo, que na consequência aconteceram os gols do Bayern, o Flamengo foi um time competitivo. Essa distância que a gente fala de qualidade técnica de europeu para o brasileiro, se a gente eliminar esses erros que originaram os gols do Bayern, o Flamengo chegou próximo de ser competitivo contra o Bayern? O Flamengo, ao meu ponto de vista, sim, chegou próximo. O Flamengo competiu. Por isso que o Flamengo teve vivo o jogo todo. Porque o Flamengo competiu. Os erros realmente foram cruciais. Eu concordo muito com o Rafa quando ele fala que tinha que ter feito essa leitura de jogo no momento, sabe? Tomamos um gol já rápido no início, vamos sair jogando depois para tomar o segundo gol, o terceiro, o quarto. Mas eu concordo e eu penso que o Flamengo, em determinados momentos do jogo, jogou de igual para igual com o Bayern. Realmente, acho que isso aconteceu. E, Dena, também achei que a leitura do Felipe foi precisa, né? Chelsea e Bayern são times de prateleiras diferentes, né? O Chelsea não jogou a última Liga dos Campeões, inclusive, terminou em 4º nessa edição da Premier League, vai jogar a próxima, mas para mim claramente são times diferentes, né? Hoje era um degrau muito alto e eu acho que esse formato de competição, Dena, até respondendo a sua pergunta de ser competitivo, eu acho que assim, traz a realidade, se é que alguém duvidava, sobre como fica ainda mais difícil algo que já estava quase impossível, que era o time sul-americano conquistar o Mundial, né? Porque no outro formato do Intercontinental, se você consegue um jogo de um europeu, como o Botafogo fez com o PSG, por exemplo. Um jogo, você conseguiu.
Acontece. Eu acho que se o Flamengo jogar umas 10, 12 vezes com o Bayern, talvez consiga ganhar um jogo. Tô chutando, né? Porque eles não jogam 10, 12 vezes. Eu acho que talvez consiga num dia em que o Bayern não esteja tão bem, num dia que o Flamengo se aproxime. O Losetti tem razão, não existe erro zero. Mas num dia que o Flamengo se aproxime do erro zero, num dia em que o Rossi consiga fazer milagres. Um jogo, dá pra sonhar. Agora, esse formato, você tem que escalar muitas montanhas, né? Teria que passar hoje pelo Bayern, depois pelo PSG, depois pelo Real Madrid. Cansa só de pensar o desafio para um time sul-americano, né, Dena? Eu devolvo para você. Você está fazendo muita pergunta, agora eu que faço para você, Denil. Você acha que o Flamengo competiu, Dena? Eu acho que sim. O Flamengo competiu. A gente estava comentando aqui durante o jogo essa falta de leitura e de entendimento do jogo. Estava falando com o Rafinha aqui, que eu estava acompanhando. O Rafinha, em alguns momentos durante a transmissão do jogo, ele falou que o Flamengo poderia ter usado um pouquinho mais essa saída, né, Rafinha, pelos lados do campo para tentar desafogar um pouco o time. E o Flamengo não conseguiu fazer isso, até por causa da atitude do Bayern. Ela era muito forte nesse começo, né? O Flamengo ele foi finalizar, acho que uns 15 minutos, 16 minutos do primeiro tempo, quando teve a finalização do Luiz Araújo, que para mim, apesar da derrota, mas eu nunca fui comentarista só de resultado, e eu até falei que o Luiz Araújo foi um dos caras que mais se doou dentro do campo hoje. Mais ligado, né? Mais enérgico dentro do campo. Faltou um pouquinho disso do Flamengo nesse início de jogo, principalmente depois do gol, de ter essa válvula de escape pelos lados do campo? Com certeza, Dina. Como o Felipe Melo falou agora, o Felipe falou que a defesa do Bayern estava no campo de ataque, né? No campo de defesa do Flamengo, a defesa. Estava no meio campo. Mas isso é treinado, Dina. Isso é treinado para eles botarem essa bola longa, porque tem um goleiro que... Por que tudo te induz ao erro? Porque tem um goleiro que é treinado para isso. Para ficar na sobra, para receber essa bola. Então, como o Felipe falou, é pressionado aqui, é pressionado ali. Então, se baixa o lateral, bola longa, eles ganham na segunda bola, ganham na primeira bola. Eu acho que aquele erro do segundo gol, acho que é do segundo... Do Pulgar? Que o Arrascaeta toma pressão? Não, que o do Arrascaeta toma pressão, aquele é claro, o Luiz Araújo. Aquilo ali não é sair jogando pro meio. O Luiz Araújo foi fazer uma cobertura, ajudar na defesa e acabou com a perna direita, botando a bola no meio campo. Agora, o segundo gol, sim, que ali é uma defesa de desenho claríssimo. O Upamecano vai em cima dele, nem olha para trás, que tinha o Plata com o Tá e o Stanisic atrás. Aí sim, que era do... Isso é uma jogada treinada dele? Com certeza. É pressão, porque se o Pulgar, vendo que tá todo mundo atrás dele, ele bota a bola para frente, para correr, para botar a corrida, fazer eles correndo para trás, o time sai de trás. Então aí esse é o problema. Mas é tudo treinado. Esse é o terceiro gol, Rafinha, que a gente tá falando, ó. Aí tem algumas coisas que dá para analisar, né? Óbvio que é aqueles comentários que já aconteceu, então fica mais fácil da gente analisar. Porque, olha, primeiro que a liberdade, né? Na entrada da área do Flamengo ali. O que o Flamengo poderia ter feito ali? Diminuído um pouquinho mais rápido? Isso aí é claro que não foi sair jogando. O Zarou foi tirar a bola dali do perigo. Muito diferente do segundo gol. Exatamente. Ali eu acho que, claro, tá definindo, tá correndo pra lá, cansa também, Dena. Mas ali um Jorginho e o Pulgar, vendo que o passe já foi no pé do Goretzka, muita gente na frente da bola, diminui um pouquinho, pelo menos para atrapalhar o chute dele. E é um cara pega bem na bola, com o Rossi com muita gente na frente, claro que dificulta. Tentou adivinhar o Rossi? Eu acho que ele dá uma olhadinha e depois ele dá um passo. Porque exatamente isso que aconteceu, que o Rafinha falou, ficou muita gente na frente dele, ele tem que tentar ver. Aí, Rafa, pode continuar falando, Rafa, a gente tá analisando... E nesse nível de atleta, de jogador, olha só, é muita gente dentro da área. O Luiz Araújo foi desesperado, ele é um atacante dentro da área, tentando tirar a bola com a perna direita. Ele fez metade do papel bom. Claro, o corte foi no pé, o cara... E é impressionante, né, que europeu é impressionante o domínio deles, né? Os caras resolvem, a ocupação de em espaço 2 deles... toques, os caras resolvem a parada. Mas o Pulgar para muito antes, né? Ele para na meia-lua, ele pode dar mais uns passos à frente. Pressionar, ele pode tirar mais o espaço do Goretzka. E aí é o seguinte também, o Rossi não viu a bola, então se posiciona de modo que você possa ver. Aí, pra mim, o goleiro não competiu no lance. Porque ele teve espaço e tempo pra... Sabe o que eu acho ali, Losetti? Quando o Goretzka ele domina a bola e o gesto corporal dele é de chapar do lado esquerdo do Rossi. Tanto é que ele dá o passe pro lado esquerdo dele e ele acaba sendo surpreendido. Ele pode ter enganado ali, mudado o movimento, mas eu digo, pra mim, o Luiz Araújo é o mais inocente nesse lance. Ele afasta, ele faz o que dá para um atacante que tá ajudando. Depois o volante não tira o espaço e o goleiro fica parado, assim, sabe? Acho que é muito diferente do segundo gol, onde tem um passe intencional do Luiz Araújo pro Arrascaeta e a perseguição do Upamecano até a intermediária ofensiva.
que é o encaixe de marcação o campo todo que o Bayern estava fazendo no comecinho. E o Bayern e o time alemão, e a gente já sentiu isso há 11 anos atrás, se eles sentem um cheirinho de sangue, eles vão morder. Eles viram que o Flamengo estava abalado naquele começo, então é a hora de jantar. Foi o que o Pamecano fez com a Arrascaeta e a bola caiu no pé desse gênio. Felipe Melo, esse segundo gol, você que foi um especialista na posição, primeiro volante, já mais para a reta final da tua carreira como um zagueiro, você tinha uma saída de bola perfeita, que era esse lançamento. Muitas vezes o time sendo pressionado, você tinha esse lançamento de 50, 60 metros. O Pulgar tinha essa possibilidade, porque o Pulgar ele toca essa bola de costa para o Arrascaeta. Eu acho que é muito mais um erro do Pulgar nessa leitura do que propriamente do Arrascaeta, não, Melo? Existe uma coisa assim que eu vou usar muito quando estar treinador, possamos dizer assim, que é mudar a pressão de lado. Sabe, o Bayern começou o jogo fazendo uma pressão absurda em cima do Flamengo. O Flamengo tinha que mudar a pressão de lado. Uma bola longa resolve isso. Vamos meter uma bola longa lá nas costas do zagueiro, vamos fazer o Neuer sair jogando e vamos fazer a pressão a gente. Eu acho sim que ele poderia fazer melhor daquilo que fez. Provavelmente, se é o Jorginho, não teria esse erro. Porque o Jorginho já é um cara habituado a verticalizar jogadas, a meter bola longa de primeira, ou de repente se está de costas para a bola, de repente jogar para um companheiro que está de frente para meter uma bola longa. Então sim, penso que foi muito mais culpa, nesse caso, do próprio Pulgar, do que propriamente de outros atletas. E o Jorginho também está tendo a felicidade, também, como o Felipe falou, só pegando esse gancho, de estar estreando no Flamengo, jogando no Flamengo como se ele estivesse em casa, como se estivesse na Europa, jogando contra Chelsea, contra o Bayern de Munique. Isso é uma vantagem maravilhosa. É um pacote, essa fala de jogadores sul-americanos e europeus é um pacote. É menos jogos, é clima bom, não tem jogo nessa época lá, né, a não ser a Copa do Mundo, que é de 4 anos, e agora essa Copa do Mundo de clubes. Então, assim, é um pacote, né? Tudo é um pacote. São menos jogos, campo bom, temperatura boa e a intensidade, igual o Felipe Melo falou. Não tem como. Quando você está do lado de lá, jogando contra a Sul-Americana, que aí você vê a diferença. É um futebol muito mais rápido, mas totalmente diferente, porque a bola vai mais rápido. Às vezes eu falo, esse time corre muito. Não, mas é o campo que permite um passe mais rápido. Isso aí, o que acontece? A nossa temperatura que atrapalha um pouco. São muitos jogos e o jogador sente. Como para eles, estão jogando em casa, tudo tranquilo. Então essa é a diferença. Caiu por terra, Sobis, aquela discussão de que o time europeu não dá importância, ou não dão importância para a Copa do Mundo? Acho que caiu por terra. Você vê a forma que o Bayern sai, alguns dos jogadores substituídos tendo câimbras, né? Eu acho que cai por terra um pouco disso, né? E me chamou muita atenção uma imagem que quando o Neuer faz uma grande defesa, eu não lembro qual jogador aparece na câmera comemorando, tipo... Gente, não tá... A gente fala muito isso, né? Os caras não estão nem aí. Tá explicado. Mas eu acho que a maior diferença mesmo, assim, tudo isso que o Rafinha falou... conta muito. O nosso calendário, eu acho que ele espremeu muito e os jogadores também estão cansados, não é porque é metade da temporada que não estão, mas o principal que eu vejo essa diferença é a concentração. O europeu, ele fica concentrado o tempo todo, por isso que o erro é quase zero. Esses caras, o erro é quase zero. E tirando esses erros do Flamengo, que jogada que o Bayern teve, trabalhada que ele chegou no campo do Flamengo, não foi. Foi mais o Flamengo, claro, tentando bater de frente, que proporcionou isso, porque o Bayern não teve jogo. Então, acho que o principal diferencial é que aqui no Brasil, a gente vê jogadores ou times fazer assim, ó, durante um primeiro tempo. Os caras jogam bem 5 minutos, 15 minutos mal. Os caras lá fora não. Os caras é o tempo todo regular. E eu acho que esse é o principal diferencial. Os caras estão tranquilos até quando erram. Aqui, se a gente erra, a gente fica com medo, né? Como eu brinquei contigo, o Jorginho foi bater o pênalti. Se fosse eu, ia falar, meu Deus, se eu errar isso aí, eu não volto mais. Perna pesada. Então pesa, né, meu? Tem essa diferença, porque a gente vive diferente o futebol. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí o que o Felipe Melo falou, né? Juntamente com o Denilson, o Rafinha, né? Eu queria destacar uma coisa que o Felipe Melo falou ali logo no início, né? O Flamengo realmente foi guerreiro, né? Jogou muito. Né? Porém, infelizmente, algumas falhas ali individuais acabou que impactando diretamente no placar do jogo, né? Mas o Flamengo jogou muito, né? A gente sabe da qualidade do Bayern de Munique, né? É um clube, um dos principais clubes da Europa, que joga Champions League, bate de frente com o Real Madrid, com o PSG, com o Barcelona, com o Manchester City, né? E o Flamengo bateu o teste, o Flamengo não se acovardou, né? Infelizmente, algumas dessas falhas acabou impactando diretamente no placar do jogo e o Flamengo acabou perdendo por 4-2, né? Mas o Flamengo está de parabéns, né? Jogou muito, acho que não tem o que falar do clube, não.
A gente sabia que não seria um jogo muito fácil, né? Pelo contrário, seria muito difícil. O Bayern é um time muito bem organizado, taticamente, tecnicamente. O Flamengo tentou algumas opções, mas o Bayern sempre tinha uma forma de anular, né, as jogadas do Flamengo, né? Mas é isso, né? Agora é voltar a focar aqui no Brasileirão, né? Na Libertadores, porque o Flamengo é imenso, né? Ele mostrou isso hoje, nessa partida de hoje, né? Então, quem sabe aí na próxima competição o Flamengo já venha muito mais bem preparado, né? E consiga estar levando esse título, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, certo? Deixe o seu like, ative o sino e até o próximo vídeo.